Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Eurocast. Hoje nós temos um convidado super especial. Vamos trabalhar um tema muito importante, que é o seguro. Seguro de vida, seguro empresarial, seguro de responsabilidade civil, enfim. E o porquê que eu trouxe esse tema tão importante, ao meu entender, a todas as pessoas, não só empresários, mas todas as pessoas, porque efetivamente, recentemente, alguns anos atrás, melhor dizendo, eu tive a vivência aqui em Londrina de uma empresária que teve um incêndio em sua loja e ela perdeu tudo. E o que foi noticiado na época foi que essa empresa não tinha um seguro de cobertura, né? E aí teve um prejuízo, acredito eu, financeiro monstruoso. Pensando nisso, nesse alerta, né? Veio à minha cabeça, vamos fazer um tema, vamos trazer aqui para o podcast alguém que realmente consiga traduzir num linguajar que nós entendemos, né, sobre a importância do seguro e como ele pode nos ajudar no dia a dia. Pensando nisso, então, nós trouxemos um grande amigo meu, membro de um grupo de empresários aqui de Londrina, da qual eu também participo, Badaró, da Badaró Segura, corretora de seguros. Isso. Badaró, que é advogado, formação em direito, né, Badaró? Isso mesmo. Uma experiência aí de mais de 30 anos no mercado. Pouco tempo. Né? Pouco tempo, tem muita história para contar. Tem bastante. Eu não sei, Badaró, se você se recorda muito bem dessa história. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, eu gostaria que você se apresentasse para toda a nossa audiência. Ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, bom, eu sou consultor de seguros, corretor de seguros já há bastante tempo, da Badaró Corretora de Seguros, e o nosso trabalho é proteger empresas e pessoas, certo? E eu me lembro desse evento que você falou, desse triste incêndio que aconteceu, né? Que era uma loja bem conhecida aqui em Londrina, infelizmente, né, não tinha seguro, e, enfim, teve que parar as atividades por não ter essa proteção. Mas, Badaró, eu, ao longo de toda a minha vida ali, como consumidor, né, de seguros, eu já usei o seguro. E muitas vezes, o que eu vejo como consumidor? Sabe aquela hora que você precisa, aí eu já tive a oportunidade, ou péssimo experiência em contratar seguros de agências bancárias, e aí, na hora que eu precisei, não tive aquela assessoria, sabe, aquele conforto, aquela palavra amiga, aquele direcionamento. E aí eu aprendi, até através de ti também, que realmente você precisa ter um consultor, uma pessoa ali presente, que quando você tem aquelas incidências ou ocorrências que você precisa do seguro, você tem que ter uma pessoa para te orientar, porque eu me senti desamparado quando eu usava produtos da qual eu não tinha essa pessoa próxima para me trazer informações. Uhum. Nessa visão, realmente isso acontece no dia a dia? Você vê, é só o meu caso ou tem mais pessoas que reclamam disso? Não, tem muitas pessoas que passam por isso. A pessoa, na hora que ela precisa, vai ter que se virar aí com 0800 porque fez seguro através de banco. Claro, é importante, né? Se a pessoa não for ter um seguro e fazer, que faça pelo menos com o banco. Mas o ideal é que a pessoa faça com um bom profissional, um bom corretor de seguros, um bom consultor de seguros, que nesse momento frágil que a pessoa fica, porque é um negócio, né, um acidente acontece e a pessoa fica fragilizada. Ela precisa de uma pessoa ali para ajudar, para agilizar o processo de sinistro na seguradora. Então, um bom corretor, um bom consultor de seguro, ele vai pegar do momento que aconteceu lá o acidente, o sinistro, como é chamado, ele vai conduzir todo o processo para que o segurado dele, ou a segurada, tenha a indenização mais rápido possível, para poder seguir normalmente com a sua vida de novo. Nós já tivemos casos aí o sinistro aconteceu, um exemplo, no dia 1º do mês, no dia 25 daquele mês, a pessoa já recebeu a indenização. Olha só. Então é importante a pessoa fazer com um bom profissional, um bom consultor, corretor de seguros. E falando nisso, Badaró, da onde surgiu o seu interesse em ingressar nesse mercado, de atuar na área de corretor de seguros?
atendendo, eu sei, muitos clientes, não só em Londrina, mas em todo o território nacional. De onde surgiu eu vou empreender nessa área? Eu comecei há bastante tempo atrás, né, como eu já falei, de corretor tenho mais de 30, foi na rede bancária, né? Eu trabalhava para um banco, na área de venda de seguro, e eu me apaixonei pelo ramo, fiquei lá 2 anos só no banco, e eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu quero ser autônomo, eu quero ter a minha corretora. Você via pontos fracos, então, dentro sim. O seguro de banco tem muita empurroterapia, venda que não pode, casada, né? Até pelas metas. Exato, tem que alcançar a meta, enfim. E aí tem muita história aí de pessoas que acham que estão seguradas, mas na realidade não estão. Porque tem lá um apólice, não leu, não viu, e acontece alguma coisa, infelizmente não tem cobertura. Eu falei, não, eu vou sair desse mundo aqui que eu estou e eu vou ter a minha empresa. E foi aí que eu abri a Badaró Corretora de Seguros já há bastante tempo. Perfeito. E sabe, Badaró, ouvindo você, me faz ter uma autocrítica. Realmente, quando eu consumi o produto bancário, eu penso comigo, o meu gerente era um gerente pessoa física. Sim. Que me atendia nas demandas de investimento, ou seja, aplicações financeiras, me atendia nas demandas de financiamento imobiliário, demandas de consórcio, demandas de seguro, mas agora eu falei, nossa, mas ele não era especialista em nenhuma dessas áreas. Exatamente. Então ele tinha os produtos, me ofertava, eu podia ou não consumir dele, né? Só que eu consumindo dele, ele não é o especialista, né? Ele não teria, digamos assim, toda a instrução, entendendo com particularidades de cada caso, né? Eu acredito realmente que quando você direciona para o profissional que é a atuação dele, realmente você vai ter a entrega do produto ou do serviço com uma eficiência muito maior. Não por causa que aquele profissional não tenha competência. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer aqui que a habilidade dele é distribuída entre vários produtos que ele tem que ofertar, diferentemente do especialista, né? Que tem o foco em um único produto e ele transmite todo o conhecimento e também dá todo o suporte ao seu cliente. Exatamente. Mas ao longo desses 30 anos aí, Badaró, eu comentei um caso que eu lembrei aqui de bate-pronto, de uma situação pontual ocorrida em Londrina, mas você tem algum caso semelhante para trazer, assim, sem citar nomes, empresas, sim. só para contextualizar a importância de ter a cobertura por um seguro? Fábio, eu lembro aí que alguns anos atrás teve um grande mercado aqui em Londrina que pegou fogo, tá? E foi, um mercado conhecido aí, não sei se não me engano, acho que é a Zona Oeste, e foi muito impactante. Há pouco tempo nós tivemos, no município aqui do Paraná, uma loja de roupas com prejuízo de mais de 800 mil, e o proprietário informou que não tinha seguro. Teve um caso também, né, que eu fiz uma pesquisa em Cuiabá, uma fábrica de artefatos de plástico, prejuízo de mais de 7 milhões, mesma coisa. Recentemente tivemos esse mês, né, lá em 4 Barras, uma empresa fabricante de, acho que, dinamite, ela explodiu. Infelizmente teve pessoas que faleceram, né, infelicidade. E então, essas tragédias, incêndio, explosões, vendaval, enfim, tudo pode acontecer. Então, assim, o empresário, ele tem que encarar o seguro não como um gasto a mais. Eu vou gastar, né? É um investimento. Porque vale ele proteger aquela empresa que ele lutou tanto tempo para poder montar. Tá, o esforço, tá, a vida dele ali. E às vezes, por causa de um curto-circuito, um vendaval que de repente acontece, leva tudo e ele não tem uma cobertura para recomeçar. Como é que faz? Então, e às vezes todas as suas economias estão ali dentro. Está, né? Tudo ali e tudo vai embora. E até falando nisso, Badaró, nós sabemos, o Badaró ele é empresário, ele também empreende, né? Sim. Empreender no Brasil é um jogo de alto risco. Né? E quando nós estamos dentro de uma empresa, aquele que está começando, que tem o seu negócio,
Sabe, aquela pessoa que juntou economias, tem uma boa ideia, quer entrar no empreendedorismo e coloca todo o seu recurso, toda a sua energia financeira para fazer acontecer. Em que momento essa pessoa ela deve se precaver, se prevenir através da contratação de um seguro? Eu acredito e aconselho quem está começando a já no plano de negócios dele colocar o investimento para seguro. Porque no primeiro dia de porta aberta do seu negócio, seja de serviço, loja, ele já deve ter uma proteção. Porque, como nós comentamos, né, tragédias, eventos, riscos, não tem dia nem hora para começar. Pessoa, eu já conheci casos aí de pessoas que tiveram seguro durante 5, 6 anos. Não vou fazer mais. Por quê? Porque não usei, não precisei de seguro. Só que ela se engana. Se ela teve um seguro por 5 anos, por exemplo, ela usou o seguro. Não teve um dano, um risco, um sinistro, mas ela 24 horas por dia, ela estava usando o seguro, porque se acontecesse naquele momento alguma coisa que a impactasse na sua empresa financeiramente, né, ela teria uma cobertura. Então ela de uma certa forma usou. Ela não usou para ser ressarcida, porque nada aconteceu. Mas ela teve todo esse tempo como proteção, teve. Então é por isso que o seguro ele é um investimento. Pode ser que aconteça? Sim. E pode ser que demore para acontecer. Mas às vezes um único evento pode significar 10, 15 anos de seguro feito sem utilizar. Porque aquilo lá é tão grande que se ela não tiver, aí ela perde a empresa e tem que, de alguma forma, recomeçar sem a indenização de uma seguradora. E às vezes a pessoa tem que inverter a sua linha de raciocínio. Por que eu falo, Badaró? Eu conversando com muitas pessoas, elas entendem que o seguro é um gasto, é uma despesa, é um custo que ela coloca no orçamento dela. E muitas vezes isso faz ela pensar o seguinte: eu tenho que cortar despesas? Corta o seguro, porque o cineminha eu não posso cortar. Não é? Qual que é a sua visão? Como isso deve ser culturalmente difícil para muitos? Sim. Conversar com um brasileiro e falar assim: poxa, não, olha, o seguro é um investimento. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu penso o seguinte, tá? E aconselho todos, tá? Que é um investimento. Então, chega uma hora que às vezes a pessoa tem que fazer uma economia, mas deixa o seguro lá feito. Porque se acontece alguma coisa, é muito mais caro a pessoa enfrentar uma situação de um sinistro, de um evento que aconteceu, né, sem ter um seguro, do que tendo um seguro. Já tendo um seguro, a pessoa tem uma certa dor de cabeça, mas pelo menos ali depois de algum tempo, de algumas semanas, ele vai receber. Ele vai fazer o reequilíbrio econômico, financeiro da sua empresa, da sua vida. É para isso que serve o seguro. Então a pessoa tem que ver, pensar que é uma forma de ela estar garantindo que o negócio dela vai estar funcionando amanhã. Porque se hoje acontecer alguma coisa, ela vai ter como recomeçar. E muitas vezes, Badaró, nós não temos o tempo para... eu quero um seguro, porque você está no seu dia a dia, está frente a um acidente, um incidente, aí não tem como você parar a linha do tempo. Opa, deixa eu ligar lá para o meu corretor de seguro, que eu quero fazer um seguro de vida, que nesse exato momento eu estou tendo um problema aqui e meu índice de risco de vida está muito alto. Eu digo isso, Badaró, porque há pouco tempo atrás, você sabe que eu e meu sócio, a gente viaja o Brasil inteiro, sim, atendemos aí o mercado imobiliário, temos clientes em 17 estados, em todo o território nacional, e eu e o meu sócio, nós participamos de reuniões estratégicas de fechamento de negócio. Então, muitas vezes, o meu cliente, ele nos convoca para fazer uma reunião pontual sobre determinado terreno, determinada empresa, enfim. E nos chama, e muitas vezes ele
nos coloca num avião, né, particular, e nós vamos aí Brasil afora para ver propriedades rurais, né, enfim. E nós tivemos uma situação, e aquele dia, sabe quando a viradinha de chave? Por quê? Até recentemente eu vi um Reels de um comediante, né, no Instagram falando de algo bem próximo, ele dentro de uma aeronave, o copiloto lá no manualzinho, vendo simulando ali um problema no motor do avião. E não é que aconteceu comigo e com o meu sócio. Nós estávamos nessa viagem para o estado de São Paulo, né, para o interior de São Paulo, e aí teve um pequeno momento ali que a gente percebeu que piloto e copiloto estavam dialogando sobre um problema na aeronave. Meu pai. E é fato, isso é real. Se eu trouxer o meu sócio, ele confirma isso. E aí, é claro, nós fomos conduzidos na habilidade pessoal do piloto, copiloto, ele aterrissou a aeronave, hoje a gente brinca, faz churrasco com aqueles empresários, nós damos risadas, mas poderia ser, Badaró, que eu estivesse, eu e meu sócio, nas páginas de jornais, como uma tragédia de aeronave particular. Então, a partir daquele dia, eu realmente dei mais atenção em aprimorar aquilo que eu já tinha. Por exemplo, um seguro de vida pessoal. Sim. Né? Eu sempre tive a cultura de ter um seguro de vida pessoal. Mas a partir daquele momento, eu falei, poxa, eu vi que a qualquer momento a gente pode não existir e eu tenho toda uma geração aí, meus filhos, minhas filhas, né, que eu tenho que pensar nelas. Então, a partir daquele momento, eu tive outra visão com relação ao seguro de vida pessoa física. Então, só para vocês entenderem que realmente, no dia a dia, nós não temos um tempo para parar a linha do tempo e contratar um seguro. Por isso, realmente eu entendo que o seguro é, sim, uma forma de investimento. Sim. Como você mesmo pontuou, Badaró, não é o fato de você usar o seguro, né? Mas o fato de você estar no seu dia a dia coberto por um seguro. Exatamente. Né? Então, na verdade, todo dia eu estou usando seguro, porque eu tenho cobertura. Você tem cobertura. Exato. Então, dentro desse contexto, eu falei do seguro pessoa física, seguro de vida. Mas, Badaró, quais outras possibilidades que nós temos de seguro? Você poderia, de forma resumida, falar um pouquinho mais de outras formas de seguro, aonde que a gente pode ter essa prevenção? Os ramos de seguro hoje são um leque enorme que nós temos, tá? Para os empresários, seria o seguro da empresa, os bens físicos, né? O imóvel, máquinas, móveis, utensílios, para aqueles que principalmente fabricam ou ter lojas, né, que tem estoque. Você tem o seguro, como você mesmo pontuou aí, que é muito importante. Você pode fazer um seguro de vida individual, mas pode-se fazer um seguro de vida em grupo para proteger os colaboradores, que isso é uma forma muito importante do empresário pensar nos seus colaboradores que tanto o ajudam, né? E, enfim, e dar esse benefício a eles, certo? Você tem seguros, no caso de veículos, de empresas maiores com frotas, que é muito importante também. Seguro de responsabilidade civil para proteger a empresa de futuros processos, caso aconteça alguma responsabilidade dela com prejuízo a uma outra pessoa. Então, você tem aí vários tipos de seguro-saúde, enfim, um leque enorme, né? E tem seguros novos que estão chegando aí que são interessantes também. O engraçado, Badaró, que você falou do seguro de responsabilidade civil, né? Exato. Ele está muito ligado aos profissionais, principalmente os prestadores de serviços técnicos ali. Exato. Eu tenho clientes que obrigatoriamente o departamento jurídico dele exigiu a cobertura de um seguro de responsabilidade civil da nossa empresa, como um efeito de tratativa de segurança para o próprio contrato, né? Porque dependendo do nível de empresa, nós estamos falando aqui de grandes empresas, estamos falando de SAs, que a Eurocontábil atende, ela tem sim os valores ali de responsabilidade técnica altíssimo entregue nas nossas mãos, né? Então, veja bem, hoje até para um aspecto comercial,
a Eurocontábil, ela transmite essa segurança porque nós temos o nosso seguro de responsabilidade civil, né? Embora tenha, claro, um investimento, como nós falamos, Claro. isso abre portas, inclusive, no aspecto comercial. Eu acredito que, de forma estratégica, o seguro de vida dos funcionários, bem colocado, Badaró, na sua visão, ele também pode servir de algo estratégico, mas ao inverso do meu, que é para o mercado externo, o seguro de vida de funcionários é para a própria equipe. Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, o seguro de vida, tanto dos colaboradores quanto dos próprios sócios, né, ele serve para a equipe como um todo, e é uma forma da empresa mostrar que ela se preocupa com os seus colaboradores. Porque acontece que, às vezes, o ideal é o colaborador ter o seguro pela empresa e ele também fazer um individual dele. Perfeito. Porque o seguro, não sei se você sabe, de vida, não é igual um seguro de veículo, um seguro de uma empresa, que você só pode ter um para proteger aquele bem físico. Não, eu não sabia não, Badaró. Você não sabia? Então, o seguro de vida você pode ter 2, você pode ter 3, você pode ter 4, você pode ter uma em cada seguradora. Eu mesmo tenho pelo menos 4 seguros de vida, acidentes pessoais. Então, se acontecer da pessoa vir a falecer, ter uma invalidez por acidente, né, a família, no caso do falecimento, vai receber de todos os apólices que aquela pessoa tem. Então, a pessoa tendo aí um início de um seguro de vida em grupo, já vai ser de grande valia, porque antes você tem um cobertor um pouquinho menor te cobrindo, né, do que não ter nada. E aí a pessoa pode, claro, complementar esse seguro da empresa fazendo um seguro de vida pessoal. E, claro, aí depende da empresa, né? Tem empresas que fazem um capital maior, capital mais completo, mas é importante ter pelo menos um seguro bem melhor feito possível, né, para poder atender, porque é na hora que acontece que realmente se vê a importância. E no caso de um sinistro, falando ainda de seguro de vida, sim. Né, no caso, ocorreu um problema, teve um falecimento. Em vida, o consumidor, o seu cliente, por exemplo, ele consegue indicar quem vai receber o seguro? Sim. E esse recebimento não tem nenhum problema burocrático, digamos assim? O seguro de vida, a vantagem, as indenizações de seguro de vida em caso de morte, elas não entram em inventário. Eu acredito que é a maior liquidez quando acontece um evento morte. Não entra em inventário. É imediato, então? 30 dias. Entregou a documentação, no máximo 30 dias a família está recebendo. E olha só, isso é importante, essa informação é importante, hein, pessoal? Exatamente. Porque justamente naquele momento que a família fica desassistida, fica fragilizada. A importância do seguro de vida, tanto em grupo quanto individual, a família, ela teve uma tragédia, perdeu um pai, perdeu, enfim, a mãe, ela precisa viver o luto. E se a família não tem nenhuma indenização de um seguro que aquele ente que partiu fez, às vezes ela, amanhã tem que pagar as contas, tem que pagar os boletos, ela pula a etapa do luto com as preocupações. E isso aí causa problemas emocionais, causa muita aflição. Então o seguro serve para dar enfim, pelo menos para um ano ali, talvez 2, a família não tem que se preocupar tanto com o recurso material, porque ela vai ter uma indenização, sim, com liquidez, certo? Ninguém quer receber, mas se acontecer a fatalidade, a família fica muito melhor assistida tendo uma indenização que vai permitir que ela passe para aquela situação, aquele tempo, e ela possa se reorganizar, né, que a vida continua. Exato. E falando em morte, Badaró, além do seguro, claro, que é extremamente importante, eu costumo também falar para todo empresário cliente da Eurocontábil para prestar atenção naquelas cláusulas do contrato social onde estão previstas a ausência por morte ou falecimento, né, de um dos sócios. Exato. Né, porque daí tem os herdeiros, como que se dá a sucessão dentro da empresa.
Então, é um ponto dentro do capital social, dentro do contrato social de toda empresa, que às vezes o empresário passa desapercebido, né? E evitar aquele modelo da internet, porque cada caso é um caso. Exatamente. Hoje nós temos instrumentos jurídicos que podem ser escritos e assinados pelo sócio em vida, que na ausência deles os herdeiros seguem aquele documento. Então temos uma série de proteções aí que podem ocorrer. Já que falamos aqui um pouquinho de futuro, Badaró, futuro hoje não tem, a gente tem uma visão que a tecnologia está cada vez mais presente. Nós temos amigos em comuns aí que cada semana nos falam de uma nova IA que está surgindo. Exatamente. É IA para isso, IA para aquilo. E o que vai acontecer com os seguros? Qual o futuro? Você vê um cenário para o mercado de seguros no futuro? Sim, existem seguros aí que já estão aí no mercado. Existe um seguro chamado Cyber, que ele protege todos os dados, a proteção dos dados da empresa. Porque acontece, às vezes, uma invasão hacker. O hacker invadiu lá, por mais sistema de segurança que a empresa tenha no sistema, ele conseguiu invadir, bloqueia tudo, exige uma recompensa, um resgate para poder liberar. Esse seguro dá uma cobertura para isso. E olha só, hein? Desculpe te intrometer. É que eu conheço empresários do meu círculo de amizades que foram vítimas de hacker invadindo o servidor. Exato. A pessoa chegou para trabalhar, o servidor travado. Meu pai. E ele teve esse problema criminoso, né? Desculpe, se puder retomar, Badaró. Não, sim, claro. Então, esses seguros para os dados, ele é muito importantíssimo, porque a empresa paralisa. Às vezes a gente fala muito, aconteceu um evento externo, súbito, um incêndio, mas e se o sistema da empresa para de uma hora para outra, de um dia para o outro? Então tem o seguro de proteção dos dados, o Cyber, que vai dar proteção, ele vai dar uma indenização para orientação também, para o segurado enfrentar uma situação dessa. E proteger, né, os seus dados, que hoje vale muito, né? Porque, enfim, tem a própria LGPD que exige, né, um cuidado. É uma forma de você também cumprir a lei e proteger aí com o seguro, certo? Seguros também, riscos ambientais, Fábio. Empresas aí que transportam substâncias perigosas em caminhões, ou que às vezes tem uma barragem, ou que às vezes, sei lá, fabrica alguma coisa que se der uma explosão e aquilo lá vira uma poluição. As próprias indústrias, né? As próprias indústrias, exatamente, que contaminam um rio. Você tem seguros ambientais de responsabilidade civil que vai proteger, aí tem que ser, né? É um risco bem mais técnico e mapeado, mas enfim, nós temos também, porque as multas são milionárias. Sim. Imagina caminhão, até um caminhão que às vezes tomba numa rodovia da empresa X, vazou lá um produto químico, caiu no rio e matou milhares de peixes, fez uma cidade ficar sem abastecimento de água. Imagina a multa disso aí. Exato. Fora as multas, o impacto social. Porque isso tende a vir, porque tem um apelo midiático muito grande. Exato. Então vem para a mídia, aí toda a sociedade se comove. Aí ao ponto de até denegrir comercialmente a imagem dessa empresa. Então, além das multas, também nessa reestruturação, né, do negócio em si, até as fases subsequentes para uma retomada, né? Exatamente. E realmente seguro, então, existe um seguro para aspectos de acidentes ambientais? Sim, o risco ambiental, de responsabilidade civil ambiental, para proteger essas empresas que têm esse maior risco. Legal. Então, o que acontece? A empresa vai começar, ela tem que fazer esse mapeamento. Tem o risco ambiental, tem o risco da frota, tem o risco do incêndio, da explosão, do vendaval, do dano elétrico, dos funcionários. Então, tudo isso aí tem que ser mapeado. De repente você não consegue fazer tudo de uma vez, por algum motivo, começa com o mais crítico ali. E aí você vai adequando, fazendo. Se você puder fazer, né, a empresa puder fazer já tudo,
as apólices que ela precisa, ótimo, é o ideal. Mas se não, começa pelo risco maior e vai você fazendo o mais rápido possível as demais apólices para você ficar protegido. Legal. Badaró, hoje a gente tem que ficar esperto com tudo, né? Tanta espertão no mercado que quem consome algo também tem que ligar a sua anteninha, tipo assim, será que eu confio ou não? Será que eu compro ou não? Será que é verdade ou não? Nem tudo que se ouve é verdadeiro. Qual que seria a dica sua para um consumidor, aquele cara que não entende muito, mas que sabe da necessidade de ter um seguro? Quais seriam as suas dicas para evitar de cair numa lábia aí de venda que acaba não tendo aquela entrega, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande com tudo que eu vou comprar que eu não conheço muito bem, porque daí a gente fica refém da informação que está nos passando, né? Exato. Mas na sua visão, para aquele cara que quer comprar um produto de seguro, o que ele tem que ficar esperto ali? Para falar, opa, esse cara aqui pode me atender, ou essa administradora é boa. O que ele tem que ficar esperto? Eu acredito o seguinte, que ele tem que ficar, o empresário ele tem que ficar esperto de fazer o seguro com um profissional que já tem aí uma boa reputação, uma excelente reputação no mercado. Ele faça uma pesquisa no Google, né, dá uma googada lá, enfim, ele vê lá, pega lá a corretora X, lá a Y, vê lá as avaliações daquela corretora. Já é um bom indicador. Você vai ver se tem reclamações, se não tem, vê se o corretor de seguros ele é habilitado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ele tem que ter essa habilitação. E participar ali com um bom profissional, passando todas as informações reais da empresa, dos riscos dele, para que o seguro seja feito da maneira correta, com o corretor fazer o checklist da proposta de seguro para não ver se não passou alguma coisa ali que ele esqueceu de colocar, e quando chegar a pólice, dar mais uma checada e ter essa pólice ali conferida. Então é isso, é procurar um bom profissional, evitar, como nós já comentamos, fazer seguro com o banco. Porque, Fábio, acontece o seguinte, olha, eu já atendi centenas, talvez milhares de sinistros aí nesses 30 anos aí que eu estou no mercado. E, cara, às vezes, final de semana, o cliente liga, Badaró, aconteceu isso, o que eu faço? É um negócio que é maior? Eu ou a minha equipe, vamos até o local. Isso é importante. O cliente bateu um carro, ele está nervoso, e a gente começa a dar atendimento ali, cliente. Então, é muito diferente do que ele fazer com um banco, que vai ter um 0800, um 0300, ou se ele faz com um profissional que não dá bola para ele, se vira aí. Nós damos toda a assistência para o segurado. Desde o momento de escolher o melhor seguro, com o melhor custo-benefício, seguro que tenha valor, não só preço, mas valor para o cliente, e damos todo o atendimento personalizado. Porque eu fico imaginando, viu, Badaró, até aquele momento, por exemplo, no acidente de trânsito, daí chega a Polícia Rodoviária Federal e você tem que preencher um relatório ali. Muitas vezes você está com a cabeça a mil, e nós sabemos que tudo que é documental em um processo, que pode ser um efeito cascata, sequência, pode ser uma prova, e aí se você não redige um bom texto, exatamente, essa prova pode até se voltar contra você. Exatamente. Então, nessa hora é importantíssimo, e aí nessa hora você e a sua equipe sempre atuam. Sim, a nossa equipe está ali firme para... Legal. Assim, Badaró, eu falando de seguro de veículos, por exemplo, eu já fui vítima de um engavetamento onde meu carro era o biscoitinho do meio, né? E aí, esse engavetamento de 4 veículos teve uma demanda jurídica, uma ação judicial. Uhum. Aí, naquele momento, eu soube, teve todo um processo, aí, no final das contas, as indenizações foram pagas, e aí eu soube que o meu seguro, embora eu não precisasse, ele faria, inclusive, a cobertura de uma ação da qual o meu carro estivesse envolvido. Exato. E no meio empresarial, Badaró, existe alguma proteção para o empresário, para as empresas, com relação à proteção contra ações?
Sim, aí volta naquele ramo do seguro de responsabilidade civil. Perfeito. O ramo de seguro de responsabilidade civil, você tem divisões. Um exemplo, vamos pegar uma clínica médica. Tem lá 10 médicos que trabalham numa clínica de cardiologia, tá? Então, são centenas de pacientes que estão sendo atendidos, alguns passam por cirurgia, de repente um cliente se sentiu lesado por algum motivo e ele entra com uma ação pedindo uma indenização contra a clínica. Então, aquela clínica ela tem que ter o seguro que nós já mencionamos de responsabilidade civil profissional, porque ela vai ter que se defender. Muitas vezes o cliente não está com a razão. O médico fez tudo certo, o médico não errou, mas ele está sendo demandado na justiça, ele vai ter que se defender. O cara pede lá, sei lá, 200, 300, 1 milhão, ele vai ter que se defender disso daí. Então, ele tendo uma a pólice de seguro de responsabilidade civil profissional daquela clínica vai amparar, vai pagar as despesas judiciais, honorários advocatícios, as despesas do processo, e se caso ele seja condenado, ele vai ter um saldo lá para poder pagar essa indenização. Olha que maravilha de seguro. Né? Sim, sim. Existem também seguros de responsabilidade civil geral. Tá? Pegar um exemplo, uma loja de departamento. Tá? Sabe, o pessoal da colaborador da limpeza está ali limpando direitinho, de repente, sei lá, aconteceu alguma coisa, esqueceu de colocar a placa de piso molhado, e acabou de passar o pano lá e está molhado. Vem um cliente, escorrega, cai de costa, quebra a bacia, olha que terrível. E aí a pessoa se sente vítima, né, não foi alertada. E ela pode demandar uma ação contra a empresa. Se a empresa tiver um seguro de responsabilidade civil ali, essa demanda, a defesa, e se for condenada, a sentença será paga pelo seguro. Então, seguro de responsabilidade civil, tanto profissional quanto geral para empresas, ele serve para proteger a empresa de eventos que ela possa vir a ser responsabilizada. Legal. E no meu mercado, por exemplo, Badaró, eu escuto muito isso, sabe? Que nem toda empresa precisa de um contador. Muitos pequenos negócios, o empresário fala o seguinte: Fábio, eu tenho um MEI, o MEI não precisa de contador. Tá, nós como profissionais da área contábil, nós sabemos que todo CNPJ, toda empresa, ela precisa sim de um contador, porque ele vai dar todas as orientações, né? Não é pelo fato de você ter a possibilidade de gerir independentemente do profissional o seu CNPJ, que te dá a habilidade de conhecer tecnicamente tudo o que se fala assim, em termos de tributários, trabalhistas e societário, que é o contexto da contabilidade. Certo. E no mundo dos seguros? Em que momento? Existe seguro é só para grandes negócios, ou todas as empresas, ou o pequeno não precisa de seguro? Qual que é a sua visão, Badaró? Todos precisam de seguro. Eu estava, podia até conversando sobre isso. Os riscos, eles não escolhem. Vai acontecer alguma coisa com aquela empresa grande. Todos nós levantamos pela manhã para ir trabalhar, a gente faz nossas orações, o pensamento positivo, e vai com a fé e a coragem, vamos para cima, né? Mas, cara, uma empresa pequena vai ter risco do mesmo jeito. O cara abriu uma loja, uma papelaria, um exemplo. Tem risco de incêndio, tem risco de uma explosão, de roubo, cobertura de roubo é importante, né? Então, é aquilo que eu falo, vai começar um negócio, pensa, coloca lá na planilha do plano de negócios, fazer o seguro, porque desde o primeiro dia precisa. E não importa se é uma portinha pequenininha lá, uma salinha lá de 30, 40 metros, ou uma empresa enorme ocupando um salão comercial de 1.000 metros, ela precisa ter, que ali está o esforço, está o suor do empresário. Quanto tempo, talvez anos, ele trabalhou para juntar um capital, para estar ali, e isso... Pode, igual o caso que você citou, que você lembrou muito bem, acontece lá e perde tudo de um dia para o outro. Então, o seguro, gente, olha, é uma forma da pessoa pensar no amanhã, porque se acontecer alguma coisa, ele vai estar pronto para enfrentar, ele vai estar protegido para se garantir, exatamente isso.
Bom, Badaró, então falando de seguro, já falamos de casos que eu passei, casos que você Sim, sim, vivenciou, e na prática, sabe aquele momento? Vamos para um módulo prático. sim. Na hora que eu preciso utilizar um seguro, é burocrático? Tem grandes desafios ou não? Pode ser conduzido de uma forma simples e rápida. Cara, quando eu comecei, posso lhe informar para você que era bem complicado. Mas nos últimos anos, o mercado mudou muito. Claro, existe toda uma documentação que as seguradoras pedem, mas nada fora da normalidade de que é necessário ter um boletim de ocorrência, né? Se for o caso de, infelizmente, de morte, um atestado de óbito, enfim, documentos dos beneficiários, mas tudo coisas que não são, assim, digamos, muito burocráticos, tá? E é a velha história. Se a pessoa tem o profissional, o corretor que fez o seguro, ele que vai cuidar disso daí. Ele que vai orientar, ele vai ajudar, ele vai agilizar esse processo. E eu falo para você, até já mencionei que tem seguradoras aí, eu trabalho com seguradoras que você entregou a documentação de um sinistro, elas com 5 dias estão pagando. Então hoje está rápido as indenizações. Porque isso aí é diferencial de mercado para elas. Nós temos dezenas de seguradoras no Brasil. Então, a seguradora mais rápida ao analisar um processo sinistro, solicitar a documentação e fazer o pagamento se destaca e ganha mais clientes. E ganha mais corretores querendo trabalhar com essa seguradora. Porque sabe que não vai ter problema se acontecer um sinistro. Exato, e o corretor não quer ter a sua imagem prejudicada perante seu cliente. Exatamente. Ô, Fábio, outra coisa. Você atende bem, às vezes o cliente, o empresário, o funcionário bateu o carro e o funcionário está culpado, ou ele bateu o carro, está culpado, tem o terceiro lá, que tem que ser indenizado. O segurado ligou para a gente, falou, Badaró, equipe, me ajuda aí, estão lá ajudando. A partir daquele momento, a vítima, o terceiro que ele bateu, que ele está errado, o segurado, vai falar com a gente, não vai mais ficar enchendo a paciência do segurado. Você sabe que tem pessoas que até ameaçam, pessoas que ficam em cima, aí esse problema passa para a gente atende rápido, a pessoa deixa o segurado em paz. E nós já ganhamos muitos clientes, que nem, às vezes terceiros, que nem tinham seguro, viu que funcionou, que foi bem atendido e começou a ter seguro com a gente. Então hoje está mais rápido, o corretor assistindo o processo, dando assistência, ele vai agilizar tudo e realmente caminha mais rapidamente do que... Então, na prática, é algo hoje que tem uma velocidade. Tem uma velocidade. Desde que bem assessorado. Sim, sim. Porque se a pessoa, né, já comentamos, fez seguro lá com um banco, com um mau profissional aqui no da assistência, ela vai ter que se virar. Vai ligar para um 0800, ser atendido por um robô, depois de 10 minutos passa para alguém, e aí a pessoa passa, a pessoa não entende, e aí fica. Às vezes fica 1 mês, 2 meses para juntar a documentação. Porque ela não sabe, ela é leiga. Né? E aí, com a ajuda de um corretor, ela junta rapidamente uma documentação que enfim, é básica hoje, manda para a seguradora, 5 dias está na conta. Então, Badaró, eu tenho para mim, Badaró, que muitos empresários só vão atrás de um seguro quando efetivamente ele já sofreu um prejuízo. Pois é. Não sei se isso é cultural, sabe? Eu tenho essa linha de raciocínio. Parece que o brasileiro está acostumado com aquela máxima. Isso nunca vai acontecer comigo. Pode acontecer com todo mundo. Comigo nunca vai acontecer. Exatamente. Ou a visão errada de que o seguro é um roubo. Para que eu vou pagar algo se eu não tenho benefício nenhum? Né? E na sua visão? Qual que é a sua visão sobre esse posicionamento? É algo que lá atrás, anos atrás, realmente, as pessoas tinham essa mentalidade. Ainda muitos têm, mas está mudando bastante, viu, Fábio? Está mudando bastante. As vendas de seguros, elas têm aumentado cada vez mais, tá? E está atingindo aí um percentual grande aí do PIB. Pra você ter uma ideia, tem até o número aqui,
No primeiro trimestre de 2025 desse ano, foram arrecadados 188 bilhões em prêmios de seguros gerais no Brasil. É uma cifra. Isso são apólices. Sim, seguros feitos gerais, seguro de empresas, de pessoa física, enfim, de todos os ramos. É o ramo geral de seguro do Brasil, quase 189 bilhões. E houve indenizações pagas, 132 bilhões de indenizações pagas nesse primeiro trimestre. Número alto, né? Então você vê que o seguro, ele funciona. Se a pessoa acha, eu vou botar dinheiro lá, vou jogar dinheiro fora, é um roubo, isso aí tá mudando, tá? Trazemos aí a lembrança do que aconteceu aí, o desastre no Rio Grande do Sul, né? Aquela tragédia toda da inundação, enfim. Estima-se em 100 bilhões os prejuízos no Rio Grande do Sul por causa das enchentes. Só as seguradoras pagaram, o mercado segurador pagou em torno de 10 bilhões de reais em indenizações. Você tem uma ideia, Fábio? Nós temos relatos que são verídicos de pessoas, infelizmente, muitos não tinham o seguro do automóvel, vamos usar como exemplo, mas quem tinha? O automóvel submerso, naquela rua que estava parado lá e ficou submerso. Seguradora, o segurado informou o local, eles foram lá, viram lá já a água baixando, que era o carro, identificaram o carro, nem esperou tirar o carro para fazer uma perícia, mas já fez o pagamento. Por quê? Porque foi um negócio tão desastroso, tão impactante, que elas anteciparam os pagamentos. Aí a solidez da administradora. Exatamente. Seguradoras. Né? Porque, enfim, você tem outras, né, associações hoje, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas as seguradoras tradicionais, principalmente, elas agilizaram, montaram escritórios maiores lá, já tinha, mas aumentaram o efetivo, mandaram gente do Brasil todo lá para poder ajudar esse pessoal. Então foi muito lindo isso daí, sabe? Ver o seguro funcionando. Então quem, né, se preocupou em ter um seguro de total do veículo, ele teve o seu veículo ressarcido, outros o comércio, outros a casa e outros bens aí que foram protegidos. Infelizmente, quem não teve, aí talvez recebeu alguma coisa, não sei se o governo pagou lá alguma coisa, se entrou nesses programas, mas o seguro funcionou de uma forma muito efetiva e rápida. Bacana. Blindar uma empresa não significa eliminar todos os riscos, né? Mas também significa buscar alternativas no mercado, e entre essas alternativas, o seguro, para, quando necessário, trazer uma segurança maior de estabilidade e também de continuidade da própria empresa no mercado de modo geral. Como vimos hoje, a tragédia é inevitável, mas o colapso da sua empresa não precisa ser. Então, diante de todo esse conteúdo que o Badaró nos trouxe hoje, preste atenção no seu fluxo de caixa, preste atenção nos seus investimentos, veja aqueles itens da qual você deve ir atrás. Por exemplo, nós falamos aqui de seguro de responsabilidade civil, seguro de veículos, seguro de vida de funcionários, seguro de riscos ambientais e tantos outros. Então, realmente procure uma empresa especializada. Eu indico Badaró Corretora de Seguros, que vai estar aqui abaixo no nosso vídeo. Os dados deles são excelentes profissionais e atuam em todo o território nacional. Agora, se você for empresário, pare nesse momento e pense: o que será da sua empresa se o pior ocorrer com você no amanhã? Essa é uma reflexão que você tem que fazer. A resposta para essa pergunta pode transformar o futuro, não só da sua empresa, mas de todas as pessoas que estão ao seu redor. Badaró, agradeço pelas imensas dicas aqui de caminhos que nós podemos seguir para ter uma previsão não, né? Para ter um sossego, se assim eu posso dizer, de forma a conduzir o nosso dia a dia, seja como pessoa física ou como empresário. Esse momento é seu, Badaró, deixar o seu recado final para todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu agradeço muito, Fábio, pela oportunidade de poder
ter estado aqui. É muito bom poder ensinar, falar um pouco sobre seguro, da importância, principalmente para quem tem empresa, quem está começando, quem já é médio, quem já é grande, porque o seguro, ele ajuda, ele protege, ele vai ser fundamental para a continuidade do negócio, para o sustento do empresário, se algo acontecer. Então, nós estamos lá, Badaró, da Badaró Corretora de Seguros, estamos à disposição para quem precisar de informação, enfim. Muito obrigado mesmo. Se esse episódio fez sentido para você, então compartilhe com seu amigo empresário, seu amigo empreendedor. Se esse episódio fez sentido para você, talvez seja esse momento o ideal para você compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos empresários e empreendedores. Porque a nossa missão é mudar essa cultura, trazer a prevenção e a responsabilidade para todos os empresários, de uma forma mais constante, indicando a eles possíveis caminhos de riscos e as formas da qual ele pode evitar prejuízos futuros. Hoje nosso tema foi seguros, com a Badaró, da Badaró Corretora de Seguros. Pessoal, agora é o momento de você ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e até o nosso próximo episódio. Empreender transforma. Então, bora empreender!